Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. E aí, tudo bem com você? Começa agora o Emagrecer comigo, Dr. Rogério Silva, aqui na tela da Rede Alto Tietê, canal 527 da Claro, e pelo YouTube para todo o país. Este é o seu programa, com dicas de saúde, emagrecimento e entrevistas com grandes especialistas. Vamos aos destaques do programa de hoje. Quais são os aparelhos mais indicados para garantir resultados confiáveis e seguros? Você vai aprender a escolher o melhor dispositivo para monitorar a sua saúde com segurança. Quer garantir uma medição precisa da sua pressão arterial? Alguns cuidados simples antes e durante o procedimento podem fazer total diferença nos resultados. Ainda no programa de hoje, vamos explicar quais são os cuidados e como eles podem impactar a sua saúde. Você vai ver e aprender a medir a sua pressão de forma correta e segura. Medir a pressão arterial num braço ou nos dois? Esta, com certeza, é uma pergunta que você sempre se fez e a resposta dela pode salvar vidas. Neste programa, conversaremos com especialistas que explicarão tudo o que você precisa saber sobre a importância de medir a pressão nos dois braços e o que uma diferença entre as medições pode indicar. Hoje, no Emagrecer, trouxemos um tema crucial para a saúde e bem-estar: a medição correta da pressão arterial. Você sabia que a maneira como você mede a pressão pode fazer toda a diferença nos resultados? E que essa prática pode até mesmo ajudar a identificar problemas de saúde silenciosos? Sim, é isso mesmo. Por exemplo, medir a pressão nos dois braços é um passo simples, mas que pode revelar muito sobre o seu sistema cardiovascular, sobre o seu coração, sobre suas artérias. Uma diferença significativa entre as leituras pode ser um sinal de alerta para problemas que você nem imaginava ter. E isso pode ser a chave para um diagnóstico precoce, que é fundamental para o tratamento eficaz de muitas condições de saúde. Hoje no programa, vamos ensinar como você deve medir a pressão arterial de forma correta. Pequenos cuidados, como estar relaxado e na posição correta, podem garantir que você obtenha resultados precisos, ajudando o seu médico a fazer o melhor acompanhamento possível da sua saúde. E não podemos esquecer da tecnologia, que tem sido uma grande aliada. Com aparelhos cada vez mais precisos e fáceis de usar, medir a pressão arterial se tornou uma tarefa muito simples e acessível para todos. Mas como escolher o método mais adequado? Isso e muito mais vamos discutir ao longo do programa de hoje. Então fique conosco e na sequência teremos entrevistas com grandes especialistas que vão tirar todas as suas dúvidas. E também fomos às ruas saber se a população sabe medir corretamente a pressão. Então não saia daí, estamos só começando. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Com tantos aparelhos de pressão arterial disponíveis no mercado, como as pessoas escolhem o melhor? Vamos descobrir o que a população considera mais importante ao escolher um dispositivo para medir a pressão arterial em casa. Nós estamos aqui no Viaduto Paraíso, nessa vista maravilhosa aqui de São Paulo, e vamos interrogar e vamos entrevistar as pessoas que estão passando por aqui, para sabermos se eles sabem dos cuidados que é necessário ter
antes de verificar a pressão. Então, vamos comigo, vamos descobrir aí se a população está ciente e faz esses cuidados? Eu estou aqui com a dona Eunice, ela tem 62 anos de idade, ela é hipertensa, usa medicamentos. Dona Eunice, a senhora tem aparelhinho de verificar a pressão em casa, certo? Certo. Quando a senhora foi comprar esse aparelho, a senhora seguiu alguma recomendação de alguém, de algum médico, de algum farmacêutico, de algum profissional de saúde, ou simplesmente comprou o que a senhora viu ali que tinha um custo-benefício melhor? É, isso mesmo. Eu usei o benefício de farmacêutico. Então a senhora seguiu uma orientação do farmacêutico. Isso, uma orientação. Perfeito. Ó, a dona Eunice, ela seguiu a orientação de um farmacêutico para comprar o aparelho. E no programa de hoje você vai descobrir os melhores equipamentos que você pode utilizar com segurança. Então não perca, não sai daí, acompanhe a gente que você vai descobrir se a dona Eunice agiu corretamente na escolha na hora de comprar o seu aparelhinho de verificar pressão. Você sabia que monitorar a pressão arterial em casa é uma das melhores maneiras de prevenir complicações cardiovasculares? Mas com tantas opções de aparelho no mercado, como escolher o mais seguro e confiável? Para nos ajudar e entender quais dispositivos são realmente eficazes e como utilizarmos corretamente, convidamos um especialista para estar com a gente e responder essas perguntas. Nós estamos aqui no estúdio com a doutora Rafaele Caroline, é médica cardiologista, e o tema de hoje, como você já nos acompanha, é super importante. Pressão arterial, gente, é um dos problemas mais comuns que existe hoje no Brasil. Eu tenho certeza que provavelmente você tem aí na sua casa um aparelhinho de medir pressão. E a pergunta que eu quero fazer para a doutora Rafaele é: qual o melhor aparelho? Existe um aparelho melhor, um aparelho mais seguro, que pode dar um pouco mais de certeza nas medições da pressão arterial para quem está em casa? Olá, pessoal! Um prazer estar com vocês aqui novamente. Obrigada, Rogério, por mais um convite de estar aqui, né, falando de um tema tão relevante, né, para a nossa população em geral. E sim, Rogério, tem sim um aparelho adequado para as pessoas de casa. Por quê? Porque esses aparelhos manuais que a gente usa em consultório, é preciso de toda uma técnica, né, de todo um conhecimento técnico para a gente fazer a mensuração adequada. É necessário a pessoa ter um treinamento, né? Um treinamento, exatamente. Porque tem uma técnica complexa ali, não é tão simples assim, e até assim, tem um profissional adequado para fazer isso, certo. Tá? E aí, em casa, o que a gente sempre orienta os pacientes? A terem os aparelhos que a gente chama de automáticos, né? A gente tem até um exemplo aqui, que é o aparelhinho automático, é uma das opções que a gente tem para tratar em casa, né? Que ele tem essa parte que faz a visualização da pressão e essa outra parte que a gente chama de manguito, né? Que é essa abraçadeira que a gente coloca no braço e aí a gente aperta o botãozinho aqui e ele faz de maneira automática a mensuração da pressão arterial. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está me mostrando aqui um aparelho que ele é de braço. De braço. Tem diferença entre o aparelho de braço e o aparelho de pulso? Tem sim. Eu sei que muitos de vocês têm em casa e têm a opção de vários lugares, tanto farmácia, né, lojas de produtos médicos, que vende aqueles aparelhinhos que a gente coloca diretamente no pulso. Esse a gente não indica, Rogério, por quê? Porque além dele ter uma precisão menor em relação à pressão arterial, alguns pacientes eles podem ter alterações, problemas vasculares, ou seja, ter alteração da circulação aqui no braço. E aí ele pode fazer uma mensuração inadequada, errada dessa pressão arterial. Até mesmo porque a artéria, que é, o vaso, que a gente verifica a pressão, ele está muito próximo ao osso aqui nessa região. E ela é menos calibrosa. Então, realmente, pode dar essa interferência. E, ó, que bom que você aprendeu esse detalhe importante. E não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse tema, mas com um assunto que eu tenho certeza que provavelmente você não sabe. Medir a pressão arterial é uma prática bem comum. Mas será que estamos fazendo isso da maneira correta? Será que você em casa está fazendo essa medição da maneira correta? Vamos descobrir o
que a população sabe sobre esses cuidados e quais os cuidados necessários antes de medir a pressão arterial você precisa observar. Turma, eu tô aqui com o Newton, ele tem 62 anos de idade, é hipertenso e eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que essa pergunta vai servir para você aí na sua casa. Newton, quando você verifica a pressão, você toma algum cuidado, observa algo antes, tem algum preparo que você costuma fazer para verificar a pressão antes? Não. Não. Você simplesmente chega lá e verifica a pressão. De repente você tem uma dor de cabeça, não está se sentindo muito bem, a gente mede, mas não tem nenhum procedimento assim específico, não. E o senhor acha assim, que deveria ter algum cuidado, algum cuidado específico? Nunca disseram para ter nenhum cuidado, né? A gente tem aquele equipamentozinho que todo mundo tem um jeito certo de medir, a gente mede. Perfeito. Vamos descobrir com os nossos especialistas se a conduta do Newton está correta. Medir a pressão parece ser realmente uma tarefa bem simples, mas acredite, alguns detalhes podem fazer toda a diferença nos resultados. Mas para garantir que você esteja cuidando da sua saúde de uma forma eficaz, é essencial saber quais cuidados tomar antes e durante a medição. E o nosso especialista continua aqui nos estúdios com a gente para responder esses questionamentos. Estamos de volta com a doutora Rafael Carolina, médica cardiologista, continuando no assunto sobre pressão alta, sobre os cuidados que você precisa ter para verificar a sua pressão. Sabemos que hoje mais de 50 milhões de brasileiros são hipertensos, têm problema com pressão alta e têm seus aparelhinhos em casa. No bloco anterior nós falamos de qual o melhor aparelho que você pode comprar, pode adquirir para ter resultados mais confiáveis. Mas, doutora, na hora de verificar, de aferir a pressão, existe algum cuidado específico que os espectadores precisam ter, assim, na hora de verificar a pressão? Tem que estar em alguma posição, tem que fazer alguma coisa, não pode comer antes? O que eles não devem fazer ou o que eles devem observar antes de verificar a pressão? Então, Rogério, existe sim, viu? Existe o que a gente chama de condições ideais, adequadas, né? Que elas são mais adequadas. A gente sabe que na maioria das vezes, a gente não consegue cumprir a maioria, mas a gente tem que fazer o esforço para cumprir ao máximo. E quais são elas? Por exemplo, o paciente não deve ter feito exercício nos últimos 30 minutos, nem ter ingerido bebida alcoólica, nem tabagismo, nem ter fumado, nem cigarro, nem vapor, qualquer coisa que possa hiperestimular nosso corpo. Acelerar o coração, exatamente. Vamos dizer assim. E assim também, por exemplo, ele acabou de fazer uma atividade em casa, sentar e aferir pressão. Não, o ideal é que ele espere pelo menos uns 10, 15 minutinhos ali para dar uma acalmada no coração, na frequência cardíaca, para que a gente veja as condições ideais. E a posição que o paciente está também é extremamente importante. Por quê? Você tem que estar numa posição adequada. Qual seria essa posição, Rogério? O paciente está com os pés no chão, encostado, com as costas encostadas em algum apoio, num apoio, exato. O braço, o ideal é que ele esteja mais ou menos na altura do coração. Então, apoiar numa mesinha, né, no braço do sofá, ali de maneira adequada. Pode conversar durante a aferição? Não pode estar falando na hora da aferição. E outra coisa que é importante também, não pode estar com dor, nem com vontade de fazer xixi. Se a bexiga estiver cheia, faz o xixi antes, espera ali os 10, 15 minutinhos para aferir a pressão, porque isso tudo interfere no resultado da pressão. E se a pessoa estiver ansiosa, não tiver dormido bem à noite, estiver preocupada, pode interferir também? Com certeza, porque isso tudo gera estresse de hormônio no nosso corpo que eleva a pressão, né? E uma coisa importante também, Rogério, que eu esqueci de citar anteriormente, é o tamanho adequado do manguito do aparelho, porque isso também interfere bastante. Também pode interferir no resultado. Pode interferir. Por quê?
O ideal é que ele cubra pelo menos 40% dessa região do braço e que ele ocupe toda a circunferência do braço do paciente. Então, na hora de você comprar o seu aparelho, você precisa tomar esse cuidado de ver, por exemplo, né, o tamanho da braçadeira. Exatamente. Isso mesmo, Rogério, porque qual que é o ideal? Que essa braçadeira, ela cubra pelo menos 40%, né, da região aqui do braço do paciente e que ele cubra a circunferência completa do braço. Porque às vezes você vai lá e compra o aparelho, o paciente tem o braço um pouquinho mais gordinho, já na hora de aferir não fecha direito, ou abre totalmente, então vai vir uma pressão inadequada, e você não vai saber se realmente está errado, né? Ou se realmente a pressão está alterada. Ainda mais quando se trata de pressão. Pressão né? arterial. Pressão arterial é algo muito importante na vida de todo mundo, porque é o nosso fluxo sanguíneo, a nossa perfusão, ou seja, a oxigenação do nosso corpo depende da pressão arterial. Depende da pressão. Então, se você está com uma pressão muito alta, pode ter problema. Se está com uma pressão muito baixa, pode ter problema. Então, o ideal é que sua pressão esteja normal. E para saber realmente se ela está normal, você precisa tomar todos esses cuidados. Exato. Na dúvida, pede para o atendente que ele tenha essas orientações, né, do aparelhinho adequado, do tamanho Ou adequado. seja, na hora que você for comprar. Na hora que você for comprar, tira da caixinha, mede lá, vê se está adequado para o seu braço, que isso é extremamente importante. E sempre escolher um aparelho de braço, né? Sempre no aparelho Não de braço. de pulso. Né? De preferência, já também checar se ele tem, se ele é validado pela Anvisa, Pelo Inmetro, pelo FTA, que são órgãos que checam a qualidade dos aparelhos, né? E essa toda informação você consegue ali com o próprio atendente do local onde você vai comprar. Gente, essas informações são extremamente valiosas. E é o cuidar da sua saúde. A saúde é o bem mais precioso que você tem. Então não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai trazer uma informação que eu tenho certeza que você não sabe. Verificar a pressão. Ou nos 2 braços. Não sai daí, que no próximo bloco eu volto aqui com a doutora Rafael para a gente responder se você deve verificar a pressão em um braço só ou nos 2. Se for em um, em qual? No esquerdo, no direito? Porque às vezes a gente chega nos consultórios e o paciente fala bem assim, não, doutor, tem que verificar no braço esquerdo, que é o braço que está mais perto do coração. O outro, não, tem que ser no direito. Salvo algumas situações, às vezes o paciente já tem uma obstrução no braço, que já trata, que tem uma fístula porque faz hemodiálise. Então não sai daí, que a gente vai entender melhor isso no próximo bloco. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Localizado ao lado do metrô Paraíso e a poucos passos da avenida mais paulista de São Paulo. O Estúdio Pode Vir oferece um espaço moderno e acolhedor para a criação de podcasts e produções audiovisuais, seja no nosso estúdio de última geração ou em gravações externas. A nossa equipe é dedicada e está sempre a postos para transformar suas ideias em realidade, dos bastidores à edição final, cuidando de cada detalhe para garantir a sua plena satisfação. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Pode Vir. Seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Você sabia que medir a pressão arterial em ambos os braços pode revelar informações importantes sobre a sua saúde? Vamos ver o que as pessoas têm a dizer sobre essa prática e se eles estão cientes da importância de verificar ou de medir, de aferir a pressão arterial em ambos os braços. Eu estou aqui no Viaduto do Paraíso com o Maurício. Ele tem 64 anos de idade e é hipertenso. Maurício, em qual dos braços você costuma verificar a sua pressão? É mais o braço que a atendente de enfermagem pega e mede. Geralmente tira do lado direito. É o lado mais fácil para que ela coloque a maquininha dela. A maquininha não, lá o pêndulo lá. O senhor não tem aparelhinho de verificar a pressão em casa? Na minha casa, eu não tenho um aparelho de medir pressão. Eu tenho de medir a glicemia, né? Isso eu tenho.
Bom, gente, o Maurício, quando ele procura o centro de saúde, então ele segue a orientação do profissional que está lá e aí ele verifica a pressão no braço que o profissional indica. Aparentemente, medir a pressão arterial em um braço parece suficiente, certo? Mas e se eu te disser que essa prática pode não revelar toda a história de sua saúde? Medir a pressão em ambos os braços pode fornecer informações vitais que podem até mesmo salvar a sua vida. E para entender a importância dessa prática e o que uma diferença entre a medição dos braços pode significar, vamos continuar conversando com o nosso especialista que está aqui hoje nos estúdios. Estamos de volta aqui com a doutora Rafaela aqui nos estúdios. E a pergunta que eu quero fazer para a doutora Rafaela, que eu tenho certeza que é a sua dúvida aí de casa. Verificar a pressão arterial. Um braço, direito ou esquerdo, ou em ambos os braços? Se for em ambos, por quê, doutora? Olha, o ideal é sempre nos dois braços, Rogério. Por quê? Porque a gente existe uma diferença que é esperada e até tolerada da pressão arterial de um lado e de outro lado. Ou seja, já é esperado uma pequena diferença. De quantos milímetros, mais ou menos? Até 10 milímetros, geralmente. 15 a gente já começa a ter necessidade de investigar, porque já chama atenção. Se verificou do lado esquerdo, tá lá, 10 por 6. Verificou do lado direito, tá 11 por 7, já subiu 10 milímetros. Já subiu 10 um pontinho aí em cada pressão, na sistólica e na diastólica, na parte alta e na parte baixa, né? Ou seja, tem que ficar atento. Já tem que ficar atento. Se subir, por exemplo, se você verificou no direito, deu 10 por 6. Verificou no esquerdo, deu 13 por 9. Aí já acende o alerta. Por quê? Isso já não é normal, Rogério, porque ele pode indicar que o paciente tem alguma obstrução dos vasos ali, principalmente dos vasos arteriais que irrigam aquele braço onde a pressão está maior. E isso pode levar a gente a pensar que esse paciente já tem um risco aumentado para outras doenças ateroscleróticas, ou seja, ele vai ter risco aumentado para ter obstrução das artérias do coração, então ele tem mais risco de infarto, para obstrução das artérias que irrigam a parte cerebral, então ele tem mais risco de AVC. Então isso aí acende um alerta para o médico fazer uma investigação mais completa. Ou seja, se ele já tem alguma obstrução, é sinal de alarme, né? É um paciente que já tem uma doença sistêmica. Exatamente. Certo? E, doutora, uma pergunta bem curiosa que nós recebemos é preciso, pelo menos alguma vez na vida, verificar a pressão na perna? É sim, é adequado sim. Principalmente assim, numa primeira consulta com o cardiologista, o ideal é ele ferir pressão nos 4 membros do paciente, ou seja, nos 2 braços e nas 2 pernas. Porque a gente pode entender que se tiver uma diferença muito grande, que o paciente possa ter doenças das artérias do corpo em geral. Acho que até existe um problema que é a coartação de aorta, né? Exatamente. Que é um problema congênito, onde há uma diferença bem grande entre a pressão da perna e a pressão dos braços, porque a aorta, gente, é o vaso, eu vou projetar aqui, ó, a aorta é um vaso que ela sai do coração e leva sangue para todo o corpo. E a coartação de aorta, ela tem um estreitamento logo abaixo aqui, às vezes abaixo das subclávias, que é os ramos das artérias que levam sangue para os braços. Então, ou seja, o sangue chega até aqui na região do tórax aqui, com fluxo normal, ou seja, a pressão aqui pode estar normal, mas quando é aqui para baixo, tem uma estenose aqui e o sangue não passa direito. Então isso pode dar essa diferença absurda. Pode dar. E se a gente encontra essa diferença, aí é necessário a gente solicitar exames complementares para fazer uma investigação mais adequada. Então, às vezes vai ser necessário ou fazer um Doppler dos braços, ou fazer uma angiotomografia, que é uma tomografia com contraste, que a gente vê toda a parte de circulação das artérias do coração, do corpo em geral, para a gente ver de onde está vindo o problema, né, Rogério? Se você nunca verificou a pressão na perna, verifique. Óbvio, vai ter uma diferença ali substancial entre a pressão dos braços e a pressão da perna, porque isso é natural. Normalmente a pressão das pernas ela é um pouco mais alta. Exato. Agora, se essa pressão da perna estiver mais baixa do que a pressão dos braços,
Aí procura tem alguma atendimento coisa médico, né? tem alguma Porque coisa tem alguma errada. coisa de errado. E aí é importante ressaltar, Rogério, que no consultório, quando a gente tem essa diferença é tolerável, a gente sempre vai considerar a pressão de maior valor, mesmo que seja discreta. Olha, interessante isso aí, né? E a tendência das pessoas, não, é olhar a pressão mais baixa, Exato, né? não. Pra gente, pros médicos, pro cardiologista, a gente sempre vai considerar a pressão maior, até para tomar conduta pro paciente. Doutora Rafael, muito obrigado por sua presença. Eu tenho certeza que essas informações salvarão muitas vidas e as pessoas serão gratas por isso. Então, obrigado por mais uma vez você estar aqui no programa Emagrecer. Até o próximo. Até o próximo, um grande prazer, um abraço e um beijo no coração de todo mundo. No programa de hoje, tivemos uma verdadeira aula sobre a importância de medir a pressão arterial corretamente. Um tema crucial para a sua saúde e o seu bem-estar. Espero que você tenha aprendido como pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença na precisão das medições da sua pressão arterial e na prevenção e diagnóstico precoce de problemas cardiovasculares. Falamos sobre os cuidados que você deve tomar antes e durante a medição da pressão arterial, como a importância de estar relaxado em uma posição correta e um ambiente tranquilo. Esses cuidados são fundamentais para garantir que os resultados sejam os mais precisos possíveis, ajudando tanto você quanto o seu médico a acompanhar a sua saúde de uma forma mais eficaz. Também aprendemos sobre a relevância de medir a pressão arterial em ambos os braços. Como vimos, uma diferença significativa entre as leituras pode indicar a presença de problemas cardiovasculares graves, que muitas vezes passam despercebidos. Saber disso pode literalmente salvar vidas, permitindo um diagnóstico precoce e um tratamento mais assertivo. Além disso, exploramos a funcionalidade dos aparelhos de pressão mais modernos que temos no mercado, que com a ajuda da tecnologia tornaram-se ferramentas essenciais para o monitoramento da sua saúde. Saber escolher o dispositivo certo e entender como utilizá-lo de maneira correta é uma das melhores formas de você empoderar-se e tomar o controle da sua saúde cardiovascular. Quero agradecer à doutora Rafael Caroline, cardiologista, por compartilhar os seus conhecimentos e por nos ajudar a entender a importância desses cuidados. Lembre-se, cuidar da sua saúde começa com atitudes simples, como medir a pressão arterial de forma regular e da maneira correta. Isso pode fazer toda a diferença para evitar complicações no futuro. Bom, gente, vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje e te convido a sempre estar ligadinho nas novidades do Emagrecer, com episódios inéditos todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, aqui na Rede Alto Tietê, canal 527 da Claro, e no YouTube para todo o país. E te convido a nos seguir nas redes sociais, Instagram e YouTube, Dr. Rogério Silva, ou seja, Dr. Rogério Silva 1. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Lembre-se, a sua saúde é o seu maior bem. Programa Emagrecer comigo, Dr. Rogério Silva. Vai cuidar da sua saúde. Programa Emagrecer com Dr. Rogério Silva.